das eleições. Questão de filiação partidária, aquelas coisas todas, era outubro de 2003. E a cidade inteira, se houvesse uma casa de apostas, todo mundo apostava 100% que o candidato escolhido pelo então prefeito Sérgio Vidigal seria Israel, que era o secretário de obras, que ajudava a fazer as coisas da cidade, tinha uma pré-campanha na rua. A cada 50 carros na cidade, 75 tinha adesivo Israel 2004. E de forma, foi uma surpresa, foi como tirar realmente um coelho da carroça. Assim, o meu candidato é o Difos e o mercado político não entende. Foi um tsunami político para a época, né? E aí depois veio a eleição de 2006, né, que você acabou de dizer agora, que o Vidigal foi candidato. Foi exatamente nesse período, logo entre essa eleição de 2006 para 2007, que houve esse rompimento. Quem traiu quem? Será? Bom, então vamos voltar então em 2004, o ano Isso. da escolha do candidato e o ano da eleição. Porque teve muito bastidor por trás ali. Você tinha, naquele momento, o Vidigal com 3 opções. Isso. Manato, Israel e Aldifas. Cada um tinha uma característica, como tem. Assim, não vamos dizer, do ponto de vista folclórico, né? O que era o Israel? O Israel é um cara remanescente do Mota, tá certo? Um cara com fama de ser um bom articulador junto com as lideranças e com os empresários. Todos os empresários empreiteiros da prefeitura adoravam o Israel. Era o nosso secretário de obras da época. O secretário de obras adorava o Israel. Toda a liderança comunitária adorava o Israel. Né? E tem que saber por quê, né? Recebia muita gente, né? Recebia as lideranças. Então, conversava. Aí tá, então o Israel, como que o Israel era visto? Ó, Israel é um cara que eu tô me colocando no lugar do Vidigal aqui, não tô dizendo que o Vidigal pensava isso, não. Assim, eu entendi. É uma avaliação. É uma hipótese, né? O Vidigal olhava assim, rapaz, se esse Israel ganhar, isso vai virar um pitbull. E eu daqui 4 anos eu quero voltar pro meu castelo, eu não vou conseguir. Na hora que eu botar a mão na maçaneta, esse pitbull vai voar em cima de mim. E vai me esganar. E pior, se ele fizer merda durante o mandato, vai respingar nele. Então ele ficou ali assim, com toda a força, né, do Israel, ele ficou pensando. E o Manato? O Manato é um cara, ele anda assim, ó, por debaixo das folhas. Tipo aquele uma cobra. famoso peixe chamado panga. Tem um peixe chamado Quando panga. você que vê, ele tá dando bote. Creu. Então o Manato falou, rapaz, se eu botar o Manato aí, a hora que eu quiser voltar, a hora que eu botar o pé do lado de dentro do portão ali do castelo, do quintal, essa cobra vai ser... né? Não, ele era cobra. Você tinha o Israel, que era um pitbull, e você tinha o Manato, que era cobra. Aí ia chegar do nada e... Opa, desculpa aí. E o Aldifas? Bom, o Aldifas era aquele cara aparentemente inofensivo. Técnico. Aquele óculos fundo de crente, garrafa. Família, não era traidor e tal, que ia devolver o cargo pro Sérgio. Meu amiguinho. Não tinha nenhuma incursão política antes, né? Nenhuma... Não, nem candidato a vereador, nada. Nada. E o Vidigal olhou o que era o melhor para ele voltar depois. Então o pensamento não foi na cidade. O Vidigal, ele tinha a caneta do partido, todo mundo filiado no PDT. Mais de 80%, mais de 89% de aprovação popular. Ele conduziu a bel prazer. Então ele falou, rapaz, eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher aquele que me propicia as melhores condições para eu voltar. Eu só tô querendo saber que bicho é o Aldifas. Eu posso fazer um parênteses? O Aldifas... o Aldifas... Boa, Fábio, boa. Boa, Fábio, boa. Eu depois, fora do microfone, eu falo. Não, mas o nosso internauta também tem direito de saber. Se o Aldifas me garantir que não vai abrir um processo não, nós não queremos nenhum processo. Então, assim, o bicho é feio. Não, pelo contrário. É o mais afável dos 3. Nossa. É o mais afável. Por isso. É um ursinho. Mais afável, mas um urso. Mas não, é um ursinho. Com aquelas garrinhas. Um ursinho. Seguindo a sua hipótese, não
deu certo, né? Deu certo pros dois. Porque o que aconteceu ali? O que aconteceu? Aí tiveram 3 pessoas importantes nesse caminho, fora o Vidigal, para que a escolha recaísse em cima do Aldífas. Olha os bastidores aí, ó. O seu Geraldo Vidigal, Cláudio Pai. de Melo e eu. Tá? Ó. Cada um tinha uma função. Assim, nada combinado. Era Espontâneo, né? espontâneo, era o Aldífas que vinha conversar, pedir opinião, se informar, porque ele era... Como ele se posicionaria nos bastidores para conseguir galgar. de política, ele tinha forma de perseguidor. Na né? bolsa de aposta ele era o último colocado. Assim, Então, ninguém ele colocaria ele como realmente uma Ele vinha possibilidade. buscar com a gente orientação. Então, o seu Geraldo, né, o Aldífas tinha uma boa Geraldo, relação... pai do, Hein? Vai do Vidigal. dos internautas. O Aldífas tinha uma boa situado. relação com a Maria Emília, irmã do Vidigal, que é uma peça importante para convencer o Vidigal. Tinha o pai. No Cláudio Melo, ele foi buscar organização. O Cláudio é um baita de um planejador. Sabe organizar, sabe. Um cara que sabe organizar campanha, sabe Organizar fazer partido, sabe planilha, fazer... entendeu? Um grande planificador. E eu, o cara que estava aqui de cima e via tudo ali embaixo. E que né? tinha informações, sabia muitas Aí outras eu coisas que falava assim pro aconteciam. Aldífas, ele via, meu irmão, o que eu preciso fazer pro Sérgio me escolher? Calma, Aldífas, calma. Ele vai te escolher. Mas como? Você garante? Não, você só precisa fazer o dever de casa. E ele era secretário de educação, né? Ele foi colocado como secretário de educação para dar mais visibilidade àquilo que ele já tinha. O que eu preciso fazer? Rapaz, você tem uma secretaria na mão que é uma máquina. Você fala com toda a cidade através dessa secretaria. Cria um programa, tá certo? Para você conversar com esse segmento, pais de alunos, comunidade escolar. Aí parou, pensou, depois foi e criou Fala e Ouve Educação. Aí ele foi para os bairros, No café da manhã. café da manhã, sentava vendo que é um monte de gente, aí tal. Você era professor da rede, você sabe. E ele começou a partir dali se tornar conhecido e fazer o dever de casa. Quando chegou o momento da convenção, acho que abril, né? Sim, Era na 6 época meses era abril. antes, né? É. O Vidigal escolheu ele, né? E deu tudo certo. Porque ele passou Tá. nem a musculatura. Talvez na lógica da qual você construiu para nós. Exatamente, ele tinha que se tornar popular. O Israel tinha uma secretaria de obras, tinha tudo quanto é liderança com ele quase. O Manato é aquilo que eu te falei, ele trabalha no bastidor, né? Tinha um pseudo apoio da igreja Maranata. E o Aldífas tinha que construir um segmento ali, um nicho para ele atuar. E ele foi para a educação. Né? Ele aproveitou onde ele estava ali como secretário, criou esse programa, eu falei, houve educação, e a partir dali ele foi se tornando conhecido. E não era uma tarefa difícil para o Vidigal eleger o sucessor. Né? Não era uma coisa do arco da velha, né? Aí voltamos, ele foi escolhido, a gente estava falando da isso. questão da traição. Aí ele foi escolhido. Aí você tinha, no meio do caminho, uma eleição em 2006. Sim. Da onde supostamente tinha um compromisso do Aldífas de ajudar a eleger Sueli Vidigal deputada federal e o Vidigal governador. Tá certo? Acho que até ali o Aldífas fez o dever de casa. Tá certo? Mas só que o Aldífas, quanto o Vidigal, um sabia que estava enganando o outro. Ele só não tinha como falar. Tá, mas aí É? não combina um pouco com o que você falou da observação de que o Aldífas fosse o menos perigoso do Ah, processo. mas peraí. Na lógica que você Aí construiu. a narrativa eu vou chegar lá. Sim, vamos lá. Aí o Aldífas começou o quê? Falou, ó, o Vidigal não vai me escolher candidato a prefeito, minha reeleição, ele quer voltar, ele vai ficar sem mandato. Aí o Aldífas começou a entrar em conflito interno, né? Bem avaliado, bem posicionado, muitas obras Procurou e de tal. novo, ele? Não, eu procurava, eu vou contar. Aí De ele... vez em quando precisava. Não, eu procurava. Ele ia para Vitória lá, a turma lá, assim, dos com, enfim, que é aqueles amigos, né, que estudou com ele na UFES, né, espalhado em vários setores do estado aí. Enchia ele de graveto. Rapaz, você tem que ser o candidato à reeleição, você tem que ser o candidato à reeleição. E ele vinha todo
Quando chegaram na reta do Pavãozão. aeroporto, Murchava. parece que ele sentia o baque da realidade e esfriava. Aí ele começava a pensar, poxa, mas se eu não devolver o mandato para o Sérgio, eu vou ser traidor. Vou ter a peste de traidor, ele elegeu o prefeito, eu não permiti ele voltar, e começou aqueles conflitos internos. E o Vidigal, paralelo a isso, sabia, falou, pô, se eu enfrentar esse Aldifas, eu tenho muita chance de perder. E aí começou os dois ali, cada um no seu quadrado, pensar. Toda hora que o Aldifas ameaçava mudar de partido, o Vidigal chamava, calma, não precisa mudar não. Inclusive, ele recebeu um convite formal do PSB na época para poder se filiar no PSB para ser Não candidato. precisa mudar não, pelo PSB. Fica aí, o candidato vai ser você. Você garante? Garante, você só precisa estar bem, não precisa mudar de partido. E aí, isso foi andando, e esse dilema persistindo. O Vidigal, no fundo, sabia que o Aldifas não acreditava na narrativa, dele, né? na narrativa dele. E o Aldifas, por sua vez, falou, rapaz, eu vou entregar esse cargo, mas eu não vou entregar na paz Assim e amor, não, né? Assim não. Aí o Aldifas me chamou lá no gabinete. Meu irmão, 2008 isso já, né? por que o Vidigal é tão querido? Tudo que eu faço não adianta, ele é mais querido do que eu. Espelho meu. Aí eu parei e pensei assim, o que é que eu vou responder para ele? Você é o espelho, né? Aí eu falei, ô prefeito, quem construiu o Maracanã, palco das maiores alegrias do brasileiro? Olha, Não sei. nem eu sei. Eu falei, eu também não sei. Quem construiu a Ponte Rio-Niterói, uma grande obra de arte? Não, eu também não sei, não. Quem construiu Brasília? Não, Juscelino Kubitschek. Pois é, só que Juscelino Kubitschek não foi o cara que foi por ter construído Brasília. Foi pelo carisma dele como médico, de atender a população pobre, o carente, um cara humilde, humanitário. O Vidigal é isso. Tá? Quem construiu o Maracanã passou desapercebido, ele não lembra. Talvez isso que falta em você. Bom, mas eu não sou médico. Falei, sua esposa é. Conversa com ela para ir para os bairros, atender e tal. Não vai topar. Bom, isso foi uma passagem. Doutora Mara Região, né? Ser humano fantástico. Na outra, mais na frente, já mais próximo do fechamento mesmo das coligações, ele me chamou lá de novo. Meu irmão, o que eu faço? Eu mudo de partido, fico aqui. Aí eu sempre orava, pedia a Deus ali para me iluminar, né? Aí eu lembro como se fosse hoje o prefeito. Você tem opções. Ou você pode mudar de partido, ir para o PSB, conforme é ventilado. Você desembanha a espada e vai para o campo de batalha contra o Vidigal. Você pode ganhar, você pode perder. Né? A outra opção, você permanece no PDT, chama ele com as 2 ou 3 testemunhas, fecha a porta, lava a roupa suja e depois disso tudo você abre a janela, vai estar todo mundo lá do lado de fora esperando você. Na expectativa, né? Na expectativa, você pega o braço do Vidigal e levanta, fala que pelo bem da Serra, o Vidigal é o seu candidato, mas faz as amarrações. E a terceira hipótese, é você ficar no PDT, né? Se colocar como pré-candidato, mesmo sabendo que você vai ser derrotado, porque quem tem o controle do partido é ele, mas você sabe que você vai morrer, mas você morre lutando. E sai de vítima. E sai de vítima. Em vez de você ser traidor, mudar de partido, você sai de vítima. E foi o que ele fez. A última opção. Teve uma reunião lá naquela faculdade atrás do terminal de Laranjeiras lá, na época, acho que, não sei se era o Novo Milênio, não lembro. Nessa época era o Novo Milênio. Os dois ficaram sozinhos dentro da sala. Não levou a testemunha. Só tinha o ventilador lá como testemunha, as cadeiras. Eu, mais ou menos, eu sei o que aconteceu, mas eu também não quero falar, não. Mas foi diálogo. O internauta de novo vai ficar. Aí, vai estar na sua biografia? não sei, já vou até lá.
Pode ser, já está todo mundo velho. Essa história de biografia, quando a gente vai falar mal de alguém, deixa ele morrer primeiro. Você falar da pessoa Você não viva... tá e pode desejando vir mal a pra ninguém, mim. não, né? Então, assim, Essa dá pra eu virar vou meme deixar também. registrado e vou combinar. Se eu morrer primeiro que eles, né, você pode publicar. Se eles morrerem primeiro que eu publico. Né? Conta uma pontinha, uma coisinha. Aí, dá pra rapaz, contar. eu sei que saiu de Fernando tá lá querendo ouvir. Saiu Nós de estamos lá. muito doidos pra saber. o Aldifas como candidato a prefeito. Isso já era no limiar do prazo de mudança de partido. Tanto é que eles foram em Brasília, o Carlos Lupe fez aquela... No né? outro dia, já se mudasse partido, já estava inelegível. Então, quando terminou o prazo eleitoral, o Vidigal foi deixando esfriando, foi puxando o controle do partido, foi esfriando o processo e foi conduzindo, e de forma que o Aldifas não restou outra coisa a não ser brigar aí dentro do próprio PDT, uma briga natimorta, Sim. e começou a fazer obra, propaganda. Saiu como, né, campeão de obras e tal. E deixou para o Vidigal um engessado com relação ao orçamento que vinha. Sim. Porque tinha um monte de obra ali que, meu amigo, não tinha como fazer aquilo, não. Finalizá-las. E, além disso, você teve aquela crise de 2008, né, lá no Crise Banco econômica. Lehman, lá nos Estados Unidos, Uma que crise impactou o mundo todo. A bolha econômica. Então, o Vidigal foi vítima da estratégia do Aldifas de como devolver o cargo. Ele brigou? Não brigou, mas ele criou um embaraço violento e grande. E deixou um orçamento todo engessado e veio a crise. Aí o Vidigal passou os 4 anos do mandato dele, cara, engessado ali. De O 2009 a Aldifas veio 2012. depois deputado mais votado. E depois 93 mil votos só na Serra. Eu não queria tocar no assunto, mas ó, o bicho tem que ser manso, esperto e brabo ao mesmo tempo. Né? É difícil achar. É por isso que eu acho que é um urso, sabe? Aquele ursinho já aquela coisa fofinha, mas quando ele levanta, meu Urso. irmão. Então, assim, então a história nossa, assim, nós já tivemos brigas enormes com os dois, com o Vidigal, com o Aldifas, de briga mesmo. De nem atender o telefone do outro. Não, se tivesse um na frente, eu dava porrada um no outro. Entendeu? Eu queria fazer uma fala aqui, General, saber se você concorda comigo. Nós falamos aqui dessa questão dos 28 anos de alternância. Mas a gente também não pode deixar de observar, levar em consideração o fato de uma população mais carente, mas também não podemos deixar de observar que eles foram muito importantes para a cidade. Né? Os dois foram gestores extremamente importantes para a cidade. Eu acho que isso também pesa na hora do processo de Do escolha, eleitor né? escolher. Embora a gente ache, pelo menos eu pessoalmente não escondo a vontade de ver a cidade, né, gerar novas lideranças, mas Do ponto de vista administrativo, você está certo. Nós falamos do ponto de vista político, né? Sim, Do sim. ponto de vista administrativo, eles estão certos. Eles foram importantes. O Mota fez um primeiro mandato de infraestruturar bairros, criar escolas, creches, unidade de saúde principalmente, pavimentar ruas e tal. No segundo mandato, o Mota investiu em sistema viário, em captação de empresas e tal, para gerar desenvolvimento aí econômico. O Vidigal veio, no primeiro mandato, foi fazer obras pequenas no bairro, pulverizar praças, escola e tal. Asfalto. Asfalto. Descentralizar o equipamento público, né? O Aldifas veio, deu uma outra cara para a Serra, de cidade moderna, criou o Parque da Cidade, criou aqui, embaixo aqui, o Aldifas, O Jardim né? Botânico. Botânico e Aldifas. tal. Aldifas bastante. Certo. Então o Aldifas fez grandes obras. O Vidigal voltou, pegou um cenário desfavorável, crise mundial, orçamento comprometido e não teve como avançar. O Aldifas voltou e fez também obras pequenas e grandes, robustas e tal.
Então, assim, eles tiveram essa capacidade de dotar a Serra de infraestrutura, de obras necessárias para os bairros, para a população carente, como também obras que colocassem a Serra num patamar diferente do Estado, né? Então, assim, agora tem que ressaltar também, a Serra é uma cidade que tem uma receita muito grande. E aqui você tem que fazer obra o tempo todo. Uma creche aqui na Serra não significa nada. Você vai lá em Venda Nova do Imigrante, você vai lá em Apiacá, em Mantenópolis, uma creche, uma creche. Então, eles têm que se desdobrar e fazer obra se quiser ser reeleito. Então, eles têm que fazer obra, eles têm que ter uma esperteza política própria deles, nata deles. Até porque toda um quer pegar o outro, né? Então você tem que estar na espreita aqui, ó. Fazer Vamos bons atacar. acordos para viabilizar a eleição deles. E nisso nós já estamos aí, igual vocês falam, 28 anos, é mais de um quarto de século. Né? Sim. Então, se você for fazer conta, talvez nos últimos 50 anos aí, a Serra teve 4. Zé Maria Felrosa, Com o Adalto ocupando um pouco. Arino ocupando ali interinamente, Mas não conta. Zé Maria de novo, Dalto Martinelli do Tabelo, Dalto, se bobear em meio século, nós tivemos 5 nomes aí, cara. Isso aí. Zé Maria, Mota, Vidigal, Aldifas. E daqui 2 anos o próximo prefeito da Serra? Ah, não, aí tem que ver o resultado da urna, né? Mas eu queria aproveitar que a gente está aqui no nosso Iagora Podcast, numa conversa maravilhosa aqui com o nosso amigo Jererel, do jornal Tempo Novo. Quem ainda não conhece nossos internautas, vale a pena acessar lá o portal temponovo.com.br. Tem notícias da Serra, do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. E agradecer mais uma vez os nossos parceiros que nos ajudam efetivamente a fazer isso aqui acontecer. Então agradecer o Santo Biasucci, lá do Atacado, né, do Santo Atacado, da Rede Show, Rede de Postos. Agradecer a Rede Construir, nossa querida amiga Letícia, que também vai estar aqui nessa bancada com a gente. Não foi possível fazer junto com a O Paola. Mota também vai estar aqui, tá? E aí o Mota também vai estar aqui. Então agradecer os nossos parceiros. Agradecer a CDL, mais uma vez. Samuel, um grande abraço para o nosso amigo Samuel, que tem acreditado efetivamente aí nesse projeto. E agradecer, assim, vou repetir, eu estou muito emocionado aqui de estar com o Jererel. O Jererel faz parte também de muitas coisas positivas que aconteceram na minha vida, principalmente profissional. Né? E aproveitar e publicamente agradecê-lo, que num determinado período que eu parecia estar meio perdido do que eu poderia ou não fazer na minha vida profissional, ele me chamou num canto como um grande pai, um grande conselheiro, e me deu alguns conselhos e disse: sai dessa planície, você pode fazer muito mais do que isso, do que ficar aqui com esse umbigo aqui onde você está. E eu te agradeço imensamente por isso, que graças a Deus eu consegui aí crescer profissionalmente. Que valeu pra Valeu, sempre, né? valeu assim, valeu mais do que diamante, né? Mais do que diamante, então quero... Por isso que eu tô de verdade assim, muito feliz, muito agradecido, e tô aqui com as delícias aqui do nosso parceiro Falqueto, acho que tá aqui, eu tô... Falqueto do supermercado. E aí eu tô aqui louco querendo comer pro nosso convidado também Mas poder... é do Jererel também. É Pra claro. ele, né? O João mandou claro. pra ele, o Tiane falou, ó, João. falou que isso aqui é exclusivo pra você, ó. Antes de finalizar, depois eu quero fazer alguns agradecimentos. Sim, mas eu tá? queria Não, falar, assim, não, a eu gente tô tá no meio. partindo pro Meu Deus, você final, não tá tá? entendendo. Não, Tá partindo pro como? final, pra nós- Tem tanta né, coisa. Mas tem uma coisa que eu queria colocar ainda nessa questão. Nós reconhecemos a importância dos dois, né, desse processo. Pelo menos a mim, particularmente, assusta essa constatação que você faz. Eu discuto muito isso junto dos meus amigos e também onde há pertinência para o assunto. Mas se a gente somar, como você falou, são quase 50 anos, né, são quase meio século de poucos administradores. Um grupo fechado, né? Um grupo muito né? fechado. Isso também atrapalha a cidade, não? Por quê? Só para explicar. A Serra é um município extremamente rico e diversificado nos aspectos de desenvolvimento econômico. A gente tem aqui área para o agronegócio, a gente tem praia, a gente tem lagos, a gente tem história, turismo. Por que não se expandiu essas outras linhas de desenvolvimento do município? Não teria sido por causa dessa constante revezamento e um engessamento assim, do processo da cidade, de visão e desenvolvimento da cidade?
Eu acho que, do ponto de vista do turismo, sim. A Serra tem uma orla muito comprida. 23 quilômetros. 3 quilômetros, praias lindas, maravilhosas, né? A natureza é sempre generosa. O problema é o que o homem fez, né? Onde o homem botou a mão. Então a Serra, ela tem essa que eu estou falando, uma orla muito extensa e bonita. No entanto, você olha os nossos equipamentos postados ao longo dessa orla, bicho, é feio. Você vai em Jacaraípe, tem casa lá que tá o cara nem fez reboco, de frente pra praia, né? Pô, tá cheio de entulho e tal, né? E aí você olha... Jacareí chegou quase a rivalizar com Guarapari numa época, né? Jacareí rivalizava com Guarapari o carnaval e o verão. Verdade. Né? Aqui você tinha o Riviera, lá você tinha Siribeira e tal, você tinha o Riviera. A elite da capital ia um pouco para lá, um pouco para cá. Mas a partir do momento que a Serra Jacaraípe começou a ser ocupado irregularmente, essa parcela aí da sociedade, foi deixando de vir para aqui, foi para Guarapari. A mesma coisa os turistas mais endinheirados, daqui do norte do estado, do leste de Minas, né? Os caras vinham, você tinha uns hotéis bons, bacanas, os hotéis passaram a ser ocupados por operários da CST e da Vale. Quando acabava o contrato que eles iam embora, ficava tudo depredado. Então a Serra perdeu o rumo do turismo aí. E aí, depois disso tudo, qual foi a infraestrutura que se fez nas orlas da Serra? Bicho, agora que o Aldifas veio fazer uma orla em Picanga, né? Caminhos do Mar. Então, mas aí você vai em municípios bem menores, né? Você tem uma orla mais aconchegante, mais atrativa do que a da Serra. Então, o nosso turismo ele ficou comprometido. O que é o outro item que você falou? Nós temos 50% praticamente do território entre campo e natureza, né? Campo e olha, isso aí, preservação. Isso aí, você tem prazo contado, isso vai acabar. Gradativamente vai acabar. O que se fez no passado é que a Serra ela é composta de pequenas propriedades. Tem muitos sítios de 10 alqueires, 5 alqueires, não sei quantos hectares. Você tem poucas propriedades de maior proporção. Essas estão produtivas. Você vai ali, você tem uma aqui de, sei lá, uns 400, 500 hectares aqui, plantada com cacau, eucalipto e seringa, né? Ou seja, produtiva. Produtiva. Você tem as áreas da Celomital, da fibra Suzano ou Suzano, produtiva com eucalipto. Você tem outras áreas produtivas com café. Mas a grande maioria é pequenas propriedades, é mal a subsistência. Sim, mas nesse sentido, porque não há uma política de desenvolvimento dessa área. Mas eu considero efetivo, complexo, né? Porque como é que esse pessoal vai viver de agroturismo? Isso é sazonal, isso é no fim de semana, quando você tem um feriado prolongado. No dia a dia não dá, não vai. Agroturismo é agronegócio também, né? Mas é pequena propriedade. Você gasta muita energia, muito tempo, para você ter 3 mil, 4 mil de retorno no final do mês, que se o cara vir aqui virar funcionário aqui, ele vai ter isso. Então, assim, isso aí, a formação da distribuição dessas terras, né? Sim, mas a gente não explora os mares, por exemplo. Eu acho As lagoas. Eu acho que a Serra perdeu pegada. A Serra já teve, Cultura. A Serra já teve, por exemplo, um atrativo muito forte aí no turismo de eventos, que foi o kart. Deixou de ter. Você trazia gente de várias partes do Brasil, até internacional. Você perdeu aquela etapa do vôlei, né, de praia, bancado pelo Banco do Brasil lá, que movimentava gente para danar. BKR? Você perdeu BKR, você perdeu evento de motociclistas, estava Jacaraípe lá, e você perdeu algumas outras coisas mais, né? Um carnaval pujante e tal. Então,
O que aconteceu? Eu acho que foi um pouco de falta de interesse político mesmo na manutenção dessas atividades. O kart mesmo, eu te falo que foi isso. Eu presenciei, eu participei, eu vi, eu fiz esforço para que o poder público Para ajudar que a coisa municipal, acontecesse. estadual, desse infraestrutura para realizar eventos internacional de kart. A mesma coisa com o evento que o Alcides, ali de Pitanga, realizava em Jacaraí, um encontro nacional de motociclistas. Rapaz, dava mais de 1.000 motociclistas, cara. Aquilo Uma coisa deixava louca, né? dinheiro nos hotéis, nos bares, na cidade. Tirava a economia local. O próprio parque de exposição ali, que já foi palco de grandes eventos, você também não tem mais Então, mas eventos a minha também. pergunta gira, Geraldo, em torno de que é um sentimento meu, tá? Meu. De que essa polarização deixou de pensar a cidade. É isso que eu estou querendo dizer, né? Quando eu coloco, eu estou perguntando isso, né? Se essa polarização prejudica a visão de cidade como um todo. Porque a gente acaba focando em algumas linhas de desenvolvimento, enquanto temos muitas linhas de desenvolvimento para fazer. O serviço, que é muito forte, poderia ser também mais explorado. Também o Fábio, não é desmerecer quem passou por lá, quem não passou, mas cá para nós teve cada secretário de turismo ali também, é brincadeira, né? Brincadeira. Então, E agora você tocou no ponto fraco do Fábio. Agora. Teve lá. Não, o Generel foi lá no coraçãozinho dele, sem fazer. Sem anestesia Não, e pelo contrário. Tô. Não, você teve secretários Brincando. ali claro que você tem os que foram bons. Claro. Você tem Sim. os que foram bons, isso não é. Tem as exceções. Não é 100%. Mas você, teve gente ali que cá pra nós, cara. Não disse a que foi fazer lá. Né? Então, assim, por quê? O que se valorizou muito na gestão municipal? Assistência social, educação, saúde. Esse é o carro-chefe da gestão. Né? A administração tem que ter, porque se o cara fugir daquele paredão imposto ali pelo Tribunal de Contas e Ministério Público, ele vai ele se enrola. se enrolar. Então, enrola. ele tem que ficar com a administração ali, olhando os gastos com o pessoal, olhando tudo, né? A finanças. A finança, ela é muito específica, ela tem que arrecadar para pagar tudo, não é isso? Então, aquelas secretarias de rua, né, a obras, o prefeito que não fizer obra na serra está ferrado, ele tem que fazer. O prefeito que não limpa a cidade da serra, ele está Ele de ferrado. serviço. Se serviço se acerta não trabalhar. Né? Agora, você tem outras Já era. secretarias que ficaram ali para compor politicamente, o IPS, turismo, habitação, entendeu? Teve aí alguma coisa do Centro de Mulher, sei lá, Desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico. que seria uma secretaria muito importante. Ficou ali para compor politicamente, não desenvolveu políticas, priorizou o quê? Aquilo que dá voto: educação, saúde, assistência social. Né? Aí do prefeito que deixar ter greve na saúde. Leva Tá um bom. chicote e bate no lombo dele na hora. Na hora. Né? Eleição já mexe. Aí educação também, mas educação ainda como é um negócio de mais longo prazo e tal, não repercute tanto quanto na saúde. Então saúde, cara, é o olhar minucioso, criterioso ali da gestão da serra, tá? E assistência social, depois vem a educação. Professor, Essis Cardini, dono do maior jornal da Serra, Jornal Tempo Novo, mais conhecido como Gererel. Quero te fazer duas perguntas para encerrar minha participação aqui nesse podcast, nesse bate-papo bacana nosso. Qual o maior orgulho do Jornal Tempo Novo nesses 40 anos? Matéria, ação, qual o maior orgulho do Jornal Tempo Novo nesses 40 anos? E o que o Gererel de hoje diria pro Gererel lá de 83? Olha, o Tempo Novo, ele se consagrou, se especializou em serra, tá?
Nós temos hoje, provavelmente o Tempo Novo é hoje o 5º jornal mais antigo do estado. Você tem Gazeta, você tem Tribuna, você tem o Linhares, você tem o Tribuna de Picaraí, São Mateus. E nós devemos ser aqui o 5º. Eu tenho que fazer uma pesquisa mais minuciosa para ver se tem algum Mais outro aí. algum antes. Mas aqui, Ok. se a gente não for o 5º, é o 6º. Né? Estamos no top 10. Eu aqui na Serra, eu já vi nascer jornal, já vi morrer jornal, já vi morrer dono de jornal. E nós ficamos.